Em nosso estudo de hoje, a lição 25 do livro Assim Vencerás tem por título No Mundo. A pretexto de exaltar a fé, não podemos fugir do mundo como se o mundo não fosse a nossa escola de aperfeiçoamento e renovação. Se o próprio Jesus veio pessoalmente ao mundo convocar os homens que o povoam a cooperar com ele na construção do reino de Deus na terra, é que o Senhor confia nas almas que se encontram no mundo, falecendo-nos assim qualquer autoridade para condenar os que ainda se encontram na vida física em busca do aprimoramento que lhes é necessário. O Evangelho não improvisa heróis e nem relega aos anjos tarefas que devem estar nas nossas mãos. Retirar-se o cristão do mundo para consagrar-se ao êxtase adorativo ao redor do mestre seria o contrassenso do soldado afastar-se do combate, mascarando a própria ociosidade com falaciosa lisonja em torno do general que o dirige. É indispensável saibamos aceitar a nossa posição dentro do mundo tal qual é. Se o erro foi o nosso clima de ação até ontem, aprendamos a suportar desde agora as consequências da própria invigilância, reajustando-nos para a verdade e para o bem. Se jazíamos cristalizados em deploráveis enganos, toleremos as lições amargas que a ignorância nos impôs e avancemos de consciência reerguida para a luz da própria ressurreição espiritual. Não nos esqueçamos de que todos os vultos veneráveis do apostolado de Jesus saíram do mundo. Todos os gêneros da bondade, da abnegação, que com ele plantaram a bandeira do amor universal na terra, eram discípulos da experiência humana, diplomados pela bênção divina no educandário do planeta. E qual acontecia ontem, a oportunidade de sublimação hoje é inalterável. Vivamos no mundo melhorando a qualidade de nossa vida dentro dele, sirvamo-lo sem apego, recebamos de ânimo firme os ensinamentos que nos reserva a cada dia e respirando em seus caminhos, sem a ele pertencermos, cooperaremos com o celeste orientador de nossos destinos a edificar para o mundo e com o mundo o bem-aventurado e divino amanhã. Eu vou confessar para vocês que sempre me causou estranheza ouvir alguns companheiros de outras religiões, eu nunca ouvi isso de um espírita, mas falando assim, eu não sou mais do mundo. Eu falei, como assim não é mais do mundo? Ah, porque esse mundo de busca de prazeres, esse mundo de farra, esse mundo de toda sexta-feira, né, ter as baladas, eu não pertenço mais a ele. Tudo bem, se for nesse sentido, é até interessante, sim, né, essa postura nossa, mas a gente tem que lembrar que se a gente está se espelhando em Jesus, enquanto estava aqui encarnado, ele deu o exemplo, pelo menos, de 4 comportamentos que ele seguia diariamente. Em primeiro lugar, ele tinha a profissão dele, ele era carpinteiro. Ele tinha um trabalho, o ofício dele. Paulo de Tarso era tecelão. Pedro era pescador. E a gente parar para analisar, o Mateus, cobrador de imposto, eles tinham as profissões dele. Jesus tinha a profissão dele. Nunca deixou de trabalhar. Em segundo lugar, tinha momentos de lazer, que a gente precisa de momentos de lazer. Então vocês vão ver comumente nos evangelhos, Jesus está numa ceia na casa de Pedro, Jesus está conversando, está participando de algumas reuniões, tem momentos de lazer também. Mas Jesus tem 2 comportamentos que esse realmente mexe com a gente. É o diferencial. O terceiro, todo dia ele se retira em oração. Todo santo dia, entre aspas, ele se retira do mundo, todo santo dia. Porque quando ele vai fazer a oração dele, ele está em contato com Deus diretamente, com Cristo igual a ele. Para quê? Para o 4º comportamento, para voltar ao mundo fazendo o trabalho que ele tinha que fazer, cumprindo a missão dele. Ah, então peraí. A gente vai aprender com o Livro dos Espíritos que ninguém evolui sozinho, que aquela pessoa que está, o eremita do deserto, ele se embrutece se não tiver contato com outras pessoas. E já que o aprendizado maior da Terra é o amar ao próximo como a si mesmo, a gente não vai conseguir desenvolver esse aprendizado se estiver isolado, estiver vivendo, né, de maneira diferente. Agora, quando você usa esse termo, eu não sou do mundo,
Não, vamos colocar uma coisa aqui, ninguém é do mundo, então. Todos nós somos espíritos imortais e estamos estagiando ainda, né, nessas regiões aqui mais da retaguarda, por enquanto a gente não consegue ainda buscar a luz suficiente para dentro da gente. Mas ninguém é desse mundo, nem de mundo nenhum. A casa nossa acaba sendo o universo, as várias moradas que o Pai colocou para a gente. Mas quando a gente fala assim, ó, eu não sou do mundo, será que a gente não está remando no comportamento completamente contrário ao ideal? Porque, na verdade, o Cristo, ele ama a todos nós, ele ama o mundo e ama a todos nós o tempo todo. Então, ao invés de falar eu não sou do mundo, eu vou falar assim, ó, eu sou do universo inteiro, mas o lugar que o Pai me escalou para estar nesse momento é esse mundo aqui. Então é aqui que é a minha oficina de trabalho, é aqui que eu preciso aproveitar o máximo dos aprendizados que estão chegando para mim, é aqui que eu preciso me desenvolver. Fica melhor essa postura. E mais ainda, conforme eu vou conseguindo buscar evolução, mudança de comportamento, reforma íntima, eu posso e devo sim servir de inspiração para outras pessoas que estão aqui por perto de mim. Então o que acontece é, a gente vai servindo de inspiração para os outros, vai chamando as pessoas junto com a gente. Eu, por exemplo, vou ser muito sincero, nessa minha encarnação, eu sempre atraí e fui atraído por pessoas que eles gostam de farra, gostam de bebida alcoólica, a maioria são músicos, então gosta de reunir para uma boa prosa, gosta de compor, e sempre tem o uso da bebida alcoólica, e sempre tem os momentos de farra deles, né? E que eu me sinto muito familiarizado com isso, né? Mas o que acontece? Vai chegando um momento em que a gente procura provar para alguns amigos, mostrar para alguns amigos, olha, é possível ser uma pessoa religiosa sem ser uma pessoa chata. Como é que a gente vai? Porque pelo menos na doutrina espírita a gente vai encontrar um capítulozinho que fala o homem do mundo. Fala, olha, quando a gente convida vocês a terem uma postura de reforma íntima, a gente não está convidando vocês para uma vida mística, isolada de tudo e de todos, não. Está lá no capítulo, viva os prazeres da geração de vocês, mas com algumas condições, né? Primeiro, respeitando, procurando não ofender nem melindrar nenhum dos nossos irmãos, procurando entender que a minha passagem por esse mundo ela é rápida, então tudo que estiver me prendendo, me apegando aqui, pode estar trazendo problema para mim. Os apegos, a grande maioria das vezes aqui, acabam sendo o quê? Acabam sendo no campo da gula, né? Os alimentos, no campo da matéria, dos bens materiais, no campo da sensualidade também. São esses três aí que mais prendem a gente aqui, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? A gente falou ontem no curso do Livro dos Espíritos, né, que a alimentação e reprodução, esses dois campos de força que a gente tem, o gástrico e o genésico, eles são responsáveis pelas funções mais primitivas nossas. Desde que a gente era princípio inteligente, a gente se alimenta, a gente se reproduz. E eles são os que mais prendem a gente aqui ainda. Então, a gente tem que começar a pensar assim, está me prendendo aqui no mundo, eu devo tomar um cuidado muito grande, porque, na verdade, eu sou um espírito imortal, a casa do meu Pai é o universo. Pronto. Mas enquanto eu estiver aqui, como o Emmanuel trouxe aqui para a gente, né, a gente vai, como todos os gênios da bondade e da abnegação, que com ele plantaram a bandeira do amor universal na Terra, eles eram discípulos da experiência humana, diplomados pela bênção divina no educandário do planeta. Então vamos aproveitar a oportunidade que a gente está aqui e, ao invés de dizer que eu não sou do mundo, falar assim, eu sou co-criador. O Pai me deu uma parcela de participação na criação. Então, aquilo que estiver nas minhas mãos, aquilo que depender de mim, eu vou procurar fazer da melhor maneira possível, sem ficar preocupado com o legado, porque, na verdade, a gente foi pensar assim, eu vou fazer a melhor parte que me cabe. Se vão dar continuidade ou não, se daqui a pouco meus filhos vão seguir esse caminho ou não, isso é outro problema, isso é a prova deles, é o caminho deles. Dentro do que foi estabelecido para mim, eu vou aproveitar esse mundo, sim, vou aproveitar meus amigos e procurar desenvolver o amor dentro de mim. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.